No dia 1º de agosto de 1980, o maquinista de um trem de passageiros com destino a Cork, na Irlanda, olhou para os trilhos à sua frente. O trem estava a cerca de meia hora do seu destino. A viagem tinha sido tranquila e sem incidentes. O dia estava claro e ensolarado. Nada parecia fora do normal. Mas, um momento depois, ele viu um sinal que antes estava verde mudar para vermelho, indicando perigo. Ele imediatamente acionou os freios, tentando desesperadamente reduzir a velocidade do trem. A mudança repentina do sinal indicou a ele, com certa certeza, que havia algo muito errado nos trilhos à frente. E, ao ver uma pequena estação local se aproximando, ele sabia que havia pouca chance de conseguir parar o trem a tempo. Dublin, a capital da Irlanda, e Cork, a segunda maior cidade do país, são dois destinos importantes na rede ferroviária irlandesa. De fato, a maioria das linhas ferroviárias na Irlanda parte de Dublin. Para ir de uma cidade a outra leva pouco menos de 3 horas, com vários trens circulando diariamente. Considerando o tamanho das duas cidades, os serviços que operam entre elas geralmente são muito movimentados. De fato, era um trem movimentado que partiu da estação ferroviária Dublin-Heuston em 1º de agosto de 1980. Era uma sexta-feira no início do verão e, por esse motivo, muitos passageiros estavam pegando o trem para visitar parentes ou começar uma viagem de férias. No total, havia 230 passageiros a bordo, distribuídos em 11 vagões de passageiros e um vagão-restaurante. No comando da locomotiva desse trem expresso estava o maquinista Bert Walsh, um veterano das ferrovias com 18 anos de experiência conduzindo trens, incluindo muitas viagens entre Dublin e Cork. Nas primeiras horas da viagem, nada estava errado. À medida que a viagem se aproximava do fim, os funcionários da ferrovia começaram a fechar o vagão-restaurante e a limpar tudo em antecipação à chegada. O trem se aproximou da estação de Buttevant, que ficava a cerca de 48 quilômetros ou 30 milhas de seu destino final. O trem não estava programado para parar em Buttevant, mas, ao se aproximar da estação, os passageiros a bordo perceberam um tremor alarmante e notaram que o maquinista havia começado a soar a buzina do trem continuamente. Antes que pudessem entender o que estava causando isso, um estrondo enorme fez o trem parar de forma violenta. Na estação de Buttevant, em 1980, havia 2 desvios, um na linha descendente e outro na linha ascendente. O trem estava programado para passar pela estação, mas em vez disso, ele foi desviado para o desvio na linha descendente. E ali colidiu com a traseira de um trem que transportava lastro, apesar da colisão e apesar de ter entrado bruscamente em um desvio. A 97 quilômetros ou 60 milhas por hora, a locomotiva permaneceu em pé e nos trilhos, forçando os vagões de lastro a saírem dos trilhos. O restante do trem de passageiros, no entanto, não teve a mesma sorte. Logo atrás da locomotiva, havia 2 vagões de passageiros de madeira, seguidos por vários vagões de construção totalmente metálica. Os vagões de madeira descarrilaram e foram esmagados pelos vagões de metal que vinham atrás. Alguns também descarrilaram parcialmente. Os destroços pararam abruptamente, rangendo no desvio. Houve um momento de silêncio e então o som de gritos se elevou acima das ruínas do trem de passageiros. Dezenas de pessoas ficaram feridas, algumas mortas, muitas presas. O maquinista Bert Walsh, ao perceber o que havia acontecido, lembrou-se de seu treinamento, abalado, mas não gravemente ferido. Ele correu pela linha e colocou detonadores para alertar trens sobre os destroços que bloqueavam os trilhos. Enquanto isso, o médico local Finbar Kennedy, que estava esperando para atravessar os trilhos na passagem de nível da estação, foi o primeiro profissional de saúde a chegar ao local. O acidente aconteceu bem na frente dele e, sem dúvida, foi algo aterrorizante de se presenciar. Ele não perdeu tempo e começou logo a tratar e fazer a triagem. Os passageiros feridos que estavam mais atrás no trem também desceram para os trilhos para ajudar. Aqueles que estavam na parte de trás do trem sentiram apenas um forte solavanco quando o acidente aconteceu. Sobreviventes notaram depois que em alguns vagões
as bebidas permaneceram em pé nas mesas e uma caixa de filhotes de pássaros que um passageiro estava transportando sobreviveu sem ferimentos na frente do trem. No entanto, vários vagões foram gravemente danificados, esmagados juntos em uma confusão quase irreconhecível de madeira e metal. Pessoas que estavam trabalhando em campos próximos e moradores da vila de Buttervent também foram até o local do acidente. Para ajudar na remoção dos destroços e resgate dos feridos, alguns construtores locais cederam guindastes e escavadeiras para mover escombros pesados. Um helicóptero a caminho de Galway para Cork acabou encontrando o local do acidente enquanto os pilotos seguiam os trilhos do trem para ajudar na navegação. Ao verem o acidente, os pilotos pousaram o helicóptero e embarcaram vários dos feridos, levando-os diretamente para o Hospital Regional de Cork. Após desembarcarem os pacientes, continuaram transportando pessoas de um lado para outro, entre o Hospital de Mallow, próximo ao local do acidente, e o Hospital Regional de Cork, que tinha melhores instalações para tratar os feridos graves. Eles voaram por 5 horas, complementando o trabalho de mais de 20 ambulâncias que atenderam ao local do acidente. Ambos os hospitais estavam inicialmente com falta de pessoal diante de um acidente tão devastador. Mas, à medida que a notícia se espalhou, cerca de 200 funcionários que não estavam escalados para trabalhar naquele dia foram até lá para ajudar. No total, 17 pessoas morreram no acidente e mais uma faleceu posteriormente no hospital em decorrência dos ferimentos. 70 pessoas precisaram de tratamento hospitalar e muitas outras ficaram assombradas pelas coisas que viram e experimentaram durante o desastre por muitos anos. Uma investigação revelou a sequência de eventos que levou ao acidente em Buttervent. 2 conjuntos de desvios operados manualmente, que não podiam ser alterados da cabine de sinalização e exigiam movimentação manual pelos funcionários da ferrovia, usando alavancas e cunhas de madeira. Esses desvios foram instalados como uma medida temporária enquanto obras eram realizadas nas proximidades. Pouco antes do acidente, houve uma falha de comunicação entre 2 sinalizadores que trabalhavam naquele dia, em que um acreditou que o outro havia pedido para ele ajustar os desvios de modo a direcionar um trem para um desvio. Ele, então, ajustou os desvios dessa forma. Ao perceber o que havia feito, seu colega pediu imediatamente que revertesse a alteração. E também colocou os sinais na linha descendente em perigo, mas já era tarde demais. O maquinista, Bertie Walsh, viu os sinais de perigo, cortou a energia do motor, acionou o freio de emergência e soou repetidamente a buzina do trem. Mas não conseguiu parar antes de chegar à estação Buttervent e colidir com o desvio. O sinalizador, que havia ajustado o desvio incorretamente, fez todo o possível para corrigir seu erro, permanecendo no local até o último momento. A tal ponto que o maquinista Walsh acreditou que o sinalizador deve ter sido atingido pelo trem. No entanto, ele conseguiu pular para o lado no último momento possível. O desastre foi causado pelo desvio ajustado incorretamente, mas o impacto foi agravado pela composição do trem. Os 2 vagões de madeira atrás da locomotiva foram onde ocorreram a maioria das mortes e ferimentos graves. Eles foram esmagados entre a locomotiva e os vagões ao metal que vinham atrás deles. Esse fato, quando divulgado, resultou em uma enorme pressão do público para modernizar a frota ferroviária e, finalmente, parar de usar vagões de madeira. Se o trem envolvido no acidente fosse composto inteiramente por vagões de metal, o resultado provavelmente teria sido muito diferente e poderia ter envolvido menos mortes. O processo de substituir grande parte da frota em todo o país não foi rápido, mas foi realizado. Em 1989, os vagões de madeira já haviam sido retirados e todos os trens de passageiros na Irlanda eram compostos apenas por vagões de metal. Após o acidente, a via foi liberada e reparada e os serviços normais foram retomados. O maquinista Bertie Walsh voltou ao trabalho e foi designado para a mesma rota. Ele foi o primeiro a conduzir um trem por Buttervent quando os trilhos foram reabertos. Um morador local de Buttervent, pouco depois do acidente, começou a acender uma vela todos os dias na igreja da vila para aqueles que haviam morrido.
Eles continuaram essa tradição por 40 anos, só encerrando em 2020, quando um memorial oficial já havia sido estabelecido próximo à estação de Buttevant. O memorial possui uma placa que lista os nomes daqueles que perderam a vida em um dos piores desastres ferroviários da Irlanda no século XX.